fascinante o tema, que é a influência dos espíritos, a influência oculta dos espíritos. Então, temos na questão 459 do Livro dos Espíritos, uma bastante conhecida e muito tratada dentro da casa espírita, nos estudos, nos grupos, questão 459, e eu confesso que foi a questão assim que balançou, né, tocou o meu coração, e percebi a influenciação, e a partir daí comecei a estudar mais o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos com afinco, porque a influenciação dos espíritos é algo que realmente a ciência espírita consegue provar, vem trazendo uma série de situações, vem trazendo... na verdade, os espíritos trazem suas experiências e se apresentam como cartas vivas a todos nós. Então, a questão 459, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre essa influência que os espíritos podem ter em nossos pensamentos e em nossas ações, sobretudo. E os espíritos respondem com aquela máxima clássica, bastante conhecida de todos nós, estudantes do espiritismo, de que eles influenciam, sim, a tal ponto que são eles que dirigem as nossas vidas. Então, isso é uma frase assim bastante forte, né, Léo? Que nos leva a refletir bastante aí sobre a influência oculta dos espíritos, porque as outras religiões, assim, o catolicismo, os próprios evangélicos, eles adotam a postura de Moisés, né, de que para que não se converse, para que não se comuniquem com os mortos, e aí talvez esse tema não seja muito trabalhado lá nessas outras casas religiosas, e a humanidade perde muito com essa máxima, com essa verdade que o Espiritismo revela para nós. Os Espíritos estão aí, influenciando nossos pensamentos, influenciando nossas ações. Então, a gente precisa estar muito atento para essa verdade, para não se tornar joguete na mão dos maus. Não é isso? Fala um pouquinho aí, então, sobre o que você pesquisou, sobre o que você traz para nós, na tua reflexão sobre a questão 459, né, sobre a influência oculta dos espíritos. Você foi perfeito nas suas colocações, Davi. A gente que estuda, né, somos pesquisadores, alunos, aprendizes do Espiritismo, sabemos da imortalidade da alma, e nessa pergunta, que é muito marcante, como você falou, né, a influência dos espíritos em nossas vidas, nossos pensamentos, ela cabe muita interpretação, né? Se lemos assim, sem prestar muita atenção, pode imaginar que os espíritos comandam totalmente a nossa vida e perdemos o nosso livre-arbítrio, mas não é bem assim. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, e à medida que nós possuímos esse poder de escolha, quando nós temos o propósito de vida, temos a direção correta, fica mais fácil para a gente dominar nossas ações. Mas à medida que não pensamos muito nisso, na parte espiritual, só material, vivemos de qualquer modo, somos até um pouco chamados de presos, né? Uma vez comentamos, viramos presos e viramos joguetes na mão de espíritos. E como somos ímãs, né? Somos espíritos, atraímos o que pensamos, nada mais justo, né? Acabamos, e se temos pensamentos ruins, somos chamados, convocados, atraídos por espíritos ruins de baixo escalão que acabam interferindo em nossas vidas e, como a resposta diz, né, interferem em nossos pensamentos exatos, acabam nos guiando.
Por isso é importante, né? A qualidade Dessa. dos pensamentos são muito importantes, porque eles, na Uhum. verdade, e a ciência espírita explica, que é a questão mesmo da sintonia, né? É, Então, a pessoa que tem pensamentos de tristeza, de depressão, de medo, esses pensamentos negativos, eles acabam enfraquecendo as defesas naturais do espírito, né? As defesas espirituais, e aí abre-se portas para um processo de influenciação, né? Esse processo de influenciação ele ocorre entre encarnados e desencarnados, entre desencarnado e desencarnado, e entre encarnados e encarnados. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é uma verdadeira usina uhum. que emite vibrações, que emite ondas, né? André Luiz fala muito sobre isso. E então funciona como se fosse uma estação de rádio, né? Então os pensamentos eles vão se sintonizar de acordo com as suas semelhanças. E uma vez estabelecido a conexão, né? E aí você tem a interferência do psiquismo de ambos indivíduos. Então, é um interferindo no psiquismo do outro, seja ele encarnado ou coencarnado, porque a gente influencia, a gente, quando pensa, a gente influencia os que estão à nossa volta, os que estão É. encarnados e os que estão também desencarnados, exatamente pela essa sintonia como se fosse uma estação de rádio, né? Então, quando a gente estaciona o dial do nosso rádio, agora não tem mais dial, né? Porque é digital, mas antigamente tinha o dial que a gente sintonizava na determinada estação, né? Se parar na estação da tristeza, os espíritos que têm esse mesmo tipo de sentimento acabam encontrando a possibilidade de fazer intervenção, para não, a vida é triste mesmo, eu sou um mar de sofrimento, e aí você fica se É. alimentando num processo de monoideia, exatamente de uma influenciação negativa do plano espiritual, né? No Uhum. caso, no plano dos espíritos inferiores. Mas acontece também quando a gente realiza. Então, você tem a influenciação, é fato. O Espiritismo consegue mostrar isso em diversas obras, né? E os experimentos que Kardec fez, e os cientistas espíritas que vieram depois de Kardec fizeram uma série de experimentação que realmente mostram a questão da influenciação. A influenciação na nossa vida é um fato. Essa influenciação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A gente tem influenciação positiva quando, por exemplo, a gente mentaliza, né, faz uma oração, a gente eleva o pensamento e aí, evidentemente, buscamos uma sintonia com os bons espíritos e aí essa troca ela existe, né? Tanto positiva quanto negativa. Isso depende do tipo de pensamento que a gente está emitindo. Então, o controle da qualidade do nosso pensamento é um processo importante para controlar a influenciação negativa, né? Influenciação É, negativa é verdade. perigosa, porque ela adoece o Né, com indivíduo. certeza. Uma prova simples, nós que frequentamos nossa casa espírita, outras pessoas frequentam seus centros religiosos, é o tipo de energia quando você está nesse centro, né, na sua casa religiosa. Você está ali, está bem, você está tranquilo, você, de certo modo, é bombardeado com pensamentos bons, de espíritos bons que querem o progresso de todos. E quando você sai daquele ambiente, vai para a rua, você já percebe o tipo de qualidade, de influência que vem, né? O ar já é diferente, a sintonia já é totalmente diferente. E isso é perceptível. E à medida que a gente vai buscando, se autoconhecendo, se equilibrando, buscando mais esse propósito espiritual
que é o destino de todos nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade, né, Davi, de perceber essas ações de nossos pensamentos. Porque também seria muito fácil, como muitos fazem, culpar, terceirizar nossos problemas, nossos pensamentos. E também, nas perguntas posteriores, o Kardec vai, depois a gente vai ler, ele vai falar sobre isso. O que seria, né, esses pensamentos? Qual é o nosso e qual é o de influência, né? Qual é a diferença, né? Então, eles dizem que isso não é importante, né? De quem é quem. O importante é saber o que você vai fazer com isso, né? Como você citou, um pensamento ruim, se ele está te rodeando ali, não importa se ele é de origem sua ou de influência terceira, o que cabe é saber o que você vai fazer com esse pensamento. Você vai combater ele ou você vai alimentar ele, deixar ele te dominar, porque tudo começa com um simples pensamento, que dali vai originando outras coisas, vai gerando sentimento, e quando você vê, você está tomado ou para o lado bom ou para o lado ruim, né? A gente não para de pensar, né? Então, o espírito não para de pensar. E É, somos espíritos, né, com um corpo físico. E no plano espiritual, também o que existe são espíritos como nós, que pensam o tempo todo. Então, você falou muito bem para a gente, quer dizer, um dos processos, uma das formas de combater a influenciação negativa é a questão do autoconhecimento, né? Então, estar atento ao tipo de pensamento que a pessoa, quando se conhece, conhece a si, é o que o Santo Agostinho falou lá na questão 919, né, do Livro dos Espíritos, né, para a necessidade realmente do autoconhecimento, né? uhum, Conheça-te a ti mesmo, essa foi a expressão lá no Templo de Delfos que ele fez referência para o combate às más tentações. Então, somos tentados sim, porque o legal da gente perceber é que estamos numa rede. Na verdade, estamos num mar de pensamentos. Eu gosto muito dessa expressão, porque estamos imersos no fluido cósmico universal, que é um ambiente apropriado para a transmissão do pensamento, como o ar é o ambiente, o meio apropriado para a transmissão do som. Então, o nosso pensamento viaja para o infinito, né? Então, a gente influencia uns aos outros. Isso aí é uma lei da natureza, né? Uma lei divina. E é, Kardec, ele pergunta aos espíritos qual a finalidade, né, que os espíritos imperfeitos, na questão 465, qual a finalidade da má influenciação, né, provocada aí então por esses irmãos infelizes? Por que eles nos induzem? Qual a finalidade de nos induzir ao mal? Eu acho que essa questão, a resposta dos espíritos esclarece muita da questão humana, né, dentro da filosofia espírita, porque a resposta vem mostrar o lado realmente do desencarnado, né, de que ele é um espírito como nós, e, em particular, nessa questão, os espíritos respondem que essa influenciação ela ocorre devido muitas das vezes por conta da inveja que eles têm, são infelizes e não suportam ver outras pessoas felizes. Então, utilizam realmente do pensamento, da influenciação negativa para fazer que as pessoas sofram, né? Então, ainda tão assim, desconhecem profundamente as leis divinas, né? A moral,
que engrandece o espírito, que provocam esse tipo de situação, exatamente por estarem invejosos, né, infelizes, e não suportam perceber espíritos bem. Então, a explicação fornecida aí, então, pela espiritualidade superior. E isso faz a gente refletir, porque todos somos irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai. É importante que a gente pense assim, dessa forma, e nos trabalhos mediúnicos, a gente vê muitos espíritos sofredores e a gente precisa tentar realmente, nesses momentos, ajudá-los com uma palavra amiga, com um bom direcionamento. Muitas das vezes eles não entendem e rechaçam a boa palavra, mas tem a nossa energia também, o nosso magnetismo, o magnetismo do grupo. Isso tudo vai. Uma vez um espírito rebelde a esse ponto de querer o mal para as pessoas, ele sente aquele ambiente positivo, acaba sendo, digamos assim, tendo a sua dor atenuada, e com o passar do tempo e com a influenciação também dos bons espíritos, esses irmãos acabam tendo uma boa influência e talvez muitos deles modificando na maneira de proceder. Então, realmente, a única forma de você neutralizar esse tipo de ação perversa, porque Kardec, gostaria de dar um pouco aqui sobre de referência, né? Kardec vai abordar isso lá no Livro dos Médiuns. Ele dedica um capítulo voltado, que é o capítulo das obsessões, exatamente para essa influenciação negativa. Nós estamos muito centrados aqui na influenciação negativa, mas tem influenciação positiva também, né? Muitas das inovações que acontecem na humanidade, elas são oriundas dessas influenciações positivas, né? Que a gente recebe, acorda com a ideia inovadora, tem uma ideia para a escrita de um artigo, para a escrita de um livro, muitas das vezes, ou se não, na maioria delas, as invenções que transformam a humanidade, elas são, de uma certa forma, e a doutrina nos diz isso, influenciação aí positiva do mundo espiritual, né? Fala um pouquinho aí, Léo, sobre isso aí. A Rosane Nani também falou sobre isso, que nós precisamos sempre vigiar nossos pensamentos e ações, porque eles atraem os semelhantes. Você falou que a gente só está citando o mal, né? É que o mal, né? Estávamos tanto tempo nele, né? Que marcou bastante, mas tem que olhar para o lado positivo também, né? Uma simples ação, uma simples gesto de luta contra nós mesmos já começa a atrair pensamentos bons, influências boas, né? É aquilo, né? Nossos pensamentos são forças geratriz, né? Geramos energia, então atraímos o que geramos. Então, por isso é importante a gente vigiar nossos hábitos, buscarmos sempre estar lendo algo bom, dar sempre aquele feedback dos nossos pensamentos, está com muitos pensamentos ruins, desanimadores. Agora, nesse tempo de confinamento mundial aí, como está a nossa vida espiritual, se está tranquila, se está equilibrada. Então, isso tudo contribui para a gente somar o que é de bom, né? Então, os espíritos bons precisam muito disso, de pensamentos. Eu não recordo a obra, não sei se eram Os Mensageiros, de André Luiz, que estava o André Luiz e um mentor dele viajando, vindo, buscando auxílio, algum encarnado com pensamento bom. E eles já achavam com muita dificuldade, porque a maioria das pessoas, os transeuntes que passavam pelas ruas, estavam preocupados, pensamentos ruins, então não encontravam um abrigo ali de auxílio, né? E isso é uma prova de que a gente sempre tem que ir vigiando e orando, como o mestre nos diz, né? Vigiar e orar.
E você falou da reunião mediúnica também, né, Davi? Pô, isso é tão importante, né? Naquele local ali de auxílio às almas que vêm dos espíritos, né, dos irmãos que precisam, né? E ali, muitas oportunidades, eles recebem um acolhimento ali. E o lado contrário também, né? De nós também recebemos muito auxílio ali de mentores que querem nosso progresso, querem nosso melhor. O Paulo tem uma máxima que cai muito bem aqui, que vem de encontro ao que a gente está falando, né? Que nós estamos lá na epístola aos Hebreus, né? No capítulo 12, versículo 1, Paulo fala que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos, exatamente porque ele já percebia lá naquela época, no cristianismo primitivo, nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos da era cristã, né, da era moderna, enfim, que ele já tinha essa visão espiritual e percebia realmente que estamos realmente não temos como nos esconder, né, para o mundo espiritual. Realmente eles conseguem, nem pela porque ouvem o que a gente está falando, né? Mas através do pensamento faz a captação como uma onda de rádio, né, absorvida pela antena, a antena receptora do rádio. Então, eles sabem o que está acontecendo conosco exatamente por essa captação aí, já percebida por Paulo lá no início do cristianismo primitivo. É, E você estava falando da epidemia, né? Que a gente está vivendo hoje em dia, e eu fico pensando muito, fiz muitas reflexões a respeito, porque muitas pessoas antes do isolamento, elas já tinham alguns problemas, né? E nos serviços dentro dos centros espíritas buscavam tratamento, buscavam serviços de auxílio, né? Para extravasar os seus sofrimentos. E com o isolamento e com a paralisação das atividades nos centros espíritas, e não é só no nosso querido Fé, Esperança e Caridade, mas em todos os centros, essas pessoas ficaram assim mais vulneráveis. E são pessoas que ficam vulneráveis mesmo à influenciação negativa. Eu tenho uma história muito comovente, assim, que vivenciei por se tratar, sem falar em nomes, por se tratar de pessoas próximas. É, então, por uma questão da vida, uma pessoa próxima perdeu a esposa, né, ficou viúvo, e o filho, a relação com o filho não era boa, ficou se sentindo muito isolado, né? E ele falava para os mais próximos que ouviam vozes, né? E o final desse irmão foi um final triste, foi um final de suicídio, né? Ele usou do suicídio, mas ele contava as histórias, inclusive, de que eles ensinavam como é que ele tinha que fazer para tirar a própria vida. E eu fico pensando que nesse momento ensinou como é que fazia para fazer o nó, para a forca. É uma coisa impressionante, Léo. É uma prova viva essa situação vivenciada no passado aí por conhecidos, por esse conhecido que eu estou aqui me reportando, dava detalhes de o que ele precisava para fazer para si, porque eu não tenho ideia de como é que a pessoa pode tirar a própria vida, né? Assim, através do enforcamento, mas eles ensinam, Léo. Eles ensinam. caramba. E É, então, é o exemplo de uma influenciação negativa. Mas era uma pessoa que tinha dificuldade com religião, não tinha uma religião, não tinha. Aquela coisa que a gente fala, né? Sofreu um abalo na vida, mas não tinha um suporte moral do ponto de vista
para religioso, para poder dar, digamos assim, para aguentar a tristeza da perda de uma pessoa próxima, e abriu a sua tela mental para esse tipo de influenciação. Então, isso acontece nesses momentos de isolamento. Por que eu estou falando isso? Porque nesses momentos de isolamento, esse tipo de situação deve estar acontecendo muito, muito. As pessoas já tinham, muitas pessoas tinham um problema, e agora com o isolamento, esses problemas ficam mais agravados e eles ficam muito fragilizados. É. Então, assim, os trabalhos que o SOS Press faz na nossa casa, ele é muito importante, como do CVV também é importante, para evitar esse tipo de combater esse tipo de ajudar essas pessoas em aflição, porque eu acho que a pessoa perde o controle, não chega num ponto que ele o controle por parte dos espíritos é tão grande, porque ele abriu mão do livre-arbítrio. Você estava falando nisso agora, perfeitamente. A pessoa abre mão do seu livre-arbítrio e essas influenciações vêm. Quando ela se vê subjugada, não tem força, vira joguete, faz as coisas que eles Uhum. estão. E engraçado que é imperceptível É quando você sutil. Eu é, diria que não é imperceptível, é, não, é sutil, muito é sutil. sutil. Ainda mais quando você não segue uma religião, algo assim que te conecte ao Criador, né? Você, de certo modo, é largado, né? Quando você é assim, muitos anos, tempo atrás, passou isso comigo também. Eu não percebia quanta influência estava me rodeando, aqueles pensamentos ruins, mesmo horário, na mesma parte, vinha aqueles pensamentos, ia tomando a proporção, quando você via, já estava naquele estado desesperado, mas graças a Deus tivemos força e superamos depois que a gente começou a enxergar o que era, né? É muito sutil, como você falou, vem chegando com simples pensamentozinho negativo, aí vai somando, vai somando. É um exemplo de um incêndio, né? Um incêndio começa como? Uma guimbazinha, uma fagulha, Uma começa, centelhazinha. uma centelhazinha ali, começa bem devagarinho, quando vê, já tomou tudo. E tem muitos casos de depressão que começa assim, né? A pessoa sofre uma decepção forte na vida e acha que não encontra saída, né? E aquela tristeza toma conta dela, ela não vê saída porque ela só enxerga um caminho que tinha, mal sabendo que existe diversos caminhos, que ela pode recomeçar, pode fazer tudo de novo, mas ela insiste naquele ali e os pensamentos ruins das influências que acabam traindo, né? Querem o mal da pessoa, porque como a gente é espírita, a gente sabe De problemas com o tivemos, passado, né? temos débitos Nossos anteriores. inimigos que nos É, cercam, com que, certeza. E, que sofreram, né, pelos nossos uhum, equívocos do passado, eles acabam, eles acabam se utilizando, porque a né? humanidade ainda não percebeu, não acordou ainda para a Não, influenciação dos espíritos, para a vida não. espiritual, para a ação dos espíritos em nossa. Não acordou. Não Não. acordaram. A gente vê um mundo ainda muito materialista. Ó, Então, uhum, o Kardec, né, eu gosto de falar sempre nas referências, lá no Livro dos Médiuns, a obsessão simples. Começa ali aquela uhum, influenciaçãozinha sem maiores consequências, e a coisa vai se agravando, porque a gente tem, no processo obsessivo, a gente tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. uhum, Quando chega no estágio de subjugação, é, a pessoa já está. Muito dos crimes que acontecem, desses crimes violentos que a gente vivencia, o infeliz que cometeu a atrocidade não consegue nem lembrar direito do que aconteceu. E não é porque eles estão tentando mentir para a polícia, querendo se safar, não.
porque realmente eles estavam num processo de subjugação, em que uma subjugação grave, né? É bom que a gente entenda que o espírito não toma o lugar, não toma o corpo do outro, não entra no lugar, né, do espírito, mas o espírito que está fazendo a subjugação tem um controle, sim, né? total ou parcial, melhor dizendo, e às vezes em algumas situações até total do corpo mas o espírito não substitui, né? É importante que a gente diga É para que que as a pessoa pessoas. não ache que, né? Entrou no corpo, não entra no corpo não, tá? O processo nem precisa estar perto, o processo é pelo pensamento, mas controla, porque a pessoa cedeu, né? Está tão fragilizada, está subjugada. É a origem também de Né, alguns processos que André Luiz fala muito. São os processos de licantropia, os processos de animalização, de modificação do perispírito do indivíduo, em que ele perde a forma humana. né, Exatamente porque eles utilizam muito um processo hipnótico por indução, viu? Processo hipnótico por indução. E o segredo desses processos hipnóticos se chama repetição. A gente vê isso na propaganda. Propaganda repete, 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 daqui a pouco você está com vontade de ir no show que está anunciando com toda hora, tá certeza. com vontade de tomar o refrigerante que está anunciando toda hora. O processo repetitivo. Como eles têm tempo, Né, né? Estão no mundo espiritual, sem o corpo, têm ali acesso aos nossos pensamentos, né, devagarzinho, vão longe. né, É isso. A gente tem com que ficar certeza. esperto. E do lado bom, né, Davi, quando a gente faz uma prece bem concentrada com aquela música, a gente sente a influência boa, né? Aquela energia boa, com certeza a gente atrai espíritos bons. Quando a gente faz uma prece verdadeira, não com só palavras bonitas, não, aquela prece com fé, com vontade, com sinceridade, né? E a gente percebe muito claramente o auxílio. Eu, eu do meu exemplo, quando eu faço prece assim, estou num ambiente tranquilo, com música bem baixinha, é muito perceptível, né? Se sente aquela influência, aquela energia boa, A com prece é certeza, um dos mecanismos, né? né? De defesa. É, É, isso está lá no livro dos médiuns, né? É bom uhum. falar das referências para o pessoal É, poder acessar. Então, quem tiver interesse nessa temática, para poder procurar o livro dos Espíritos, tem várias questões, a partir da questão 459, vai até a questão 467, 69, fala bastante sobre esse processo de influenciação, lá no livro dos médios você vai encontrar. Então, buscar realmente nos livros da codificação esse conhecimento e, a partir daí, então, promover a verdadeira reforma anterior necessária para a elevação dos espíritos, que é a melhor é, maneira de se proteger, né? né? É se modificar, desenvolver as virtudes que elevam o espírito, a humildade, a caridade, a benevolência, o perdão, são coisas que engrandecem e trabalham no bem, né? Trabalham Ah, no com bem. certeza, né? Processo de neutralização está lá no Livro dos Espíritos, questão 469, eu até anotei aqui, ó. É a prática do bem. Um dos melhores processos para se combater é a orientação dos bons espíritos. Léo, a gente já está chegando no final da nossa live. Queria que você, então, fizesse suas considerações finais. É, primeiramente, agradecer a presença de todos, do meu amigo Davi, e dizer para a gente começar a olhar para esse lado nosso, olhar o lado bom da vida, que isso tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, atrai coisas boas. E Deus quer que a gente esteja aqui para todos nós desenvolvermos esse nosso lado bom, porque todos nós somos bons. Fomos criados simples, ignorantes, mas com
a semente da virtude de Deus, que cada um, com suas experiências de vida, vai desenvolvendo e ampliando, porque o nosso futuro é viver a palavra de Deus, né? Como Cristo nos mostrou. E aquele ali é o futuro da nossa vida. Ele é o nosso modelo, e sem Jesus, sem um modelo de vida, esse estilo de vida que ele pregou para a humanidade, não existe outra alternativa. Então, a gente tem que rever muitos nossos conceitos e seguimos Com cer- adiante. com certeza, sem é, seguir o Evangelho, né, sem vivenciar o Evangelho de Jesus, a gente fica à mercê aí dos maus. É, Então, gostaria de agradecer, então, a presença de todos, da Márcia, da Irene, da Rosane, do Luiz, da Alba. Cristiane, A né? gente agradece aqui a presença de vocês e assim, o que a gente vai ter então para a semana que vem, porque nesses tempos de pandemia a gente não está fazendo as palestras públicas, né? Então a gente faz live, né, Léo? A gente vai É, fazendo as lives falando de Jesus, trazendo o Evangelho. E para o tema da semana que vem, para quem quiser, porque vocês que estão aí assistindo podem perguntar, deixar questões para a gente perguntar. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não, a gente procura no livro dos Espíritos, né, Léo? Lá com no livro dos certeza. Espíritos, no livro dos Médios, lá tem sempre a resposta, tá? Então, para vocês interagirem conosco. E o tema da semana que vem será imigração e imigração dos espíritos. É um tema da Gênese, lá no capítulo 11 da Gênese, um tema maravilhoso que a gente vai explorar aqui com esse papo descontraído, tá? Que é a nossa live, abrindo aí para vocês que estão no chat. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agradecer a Deus, sobretudo, a Jesus, e desejar que vocês tenham uma boa semana, na certeza de que o Mestre está conosco, vivendo no nosso coração, e que Ele é o nosso o caminho, a verdade e a vida. É a razão é, que a gente tem para seguir à frente, seguir o Evangelho, vivenciar o Evangelho, os ensinamentos cristãos, que certamente nos transformará em pessoas melhores, caridosas, é, bondosas, solidárias, fraternas, que é as virtudes que elevam nossos espíritos. É isso, meus irmãos. Léo, um abraço, pessoal. Um Até abraço. semana que vem. Tchau, tchau. E Boa até noite semana para que vem. todos. Ficam com Deus, meus irmãos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.